Olá meninos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula de revisão. Então eu sou a professora Maria Cristina e vou trabalhar com vocês a nossa revisão número 1 de português. O que nós vamos trabalhar nessa aula? Então nós vamos lá para a nossa rotina da aula de português. Então, como vocês podem perceber, está aqui, ó, revisão número 1. Isso quer dizer que nós vamos ter uma outra aula de revisão. O que nós vamos rever? Nós vamos rever as palavras que evitam repetições. Aquelas que a gente, quando vai escrever um texto de autoria, nós fazemos o quê? Cometemos às vezes o erro de repetir a mesma palavra mais de uma vez. Conforme nós formos passando a aula, vocês vão perceber, tá certo? Ler com atenção a fábula O Cão e seu reflexo. Isso daqui você vai estar fazendo em casa depois, tá? Por quê? Porque você vai poder pausar o vídeo aqui. Revisar sobre as palavras que evitam repetições e resolver exercícios juntos. Então, nós vamos ter alguns exercícios, fizeram um certo sucesso aí, né? Do Pense Rápido, para você estar respondendo aqui junto comigo. Você vai copiar em seu caderno os exercícios 1, 2 e 3 dessa aula e fazer a tarefa em seu caderno. Mas isso, ó, já é na sua casa, depois da nossa videoaula. Você vai tirar as dúvidas, você vai corrigir as atividades e tarefas no aplicativo com o seu professor. Então aqui, ó, vocês não precisam perguntar, poxa vida, eu não tenho essa folha, eu não recebi tanto o texto como os exercícios. Tenham calma, que vai ser passado para o professor e o professor vai estar passando para vocês pelo aplicativo provavelmente, tá bom? Então, sem estresse, sem nervoso, tá bom? Continuando. Quais são as palavras usadas para evitar repetições? Você já pensou nisso? Quando o professor pede para você em algum texto voltar lá, olha, você repetiu muito essa palavra. Troca essa palavra por outra. Então, quais são as palavras que eu uso para evitar repetição? Aí, olha só esse pequeno texto. Alice era uma menina levada. Alice vivia aprontando confusão. Um dia, Alice percebeu que precisava respeitar os pais de Alice. Nossa, toda hora aparece a palavra Alice. Se você tivesse que reescrever essa frase, como que você faria para evitar a repetição da palavra Alice? Já pensou nisso? Olha lá, destacando para você, ó, Alice, 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 os pais de Alice. E como que eu posso melhorar esse texto? O que você usaria no lugar da palavra Alice aqui? No início, você vai ter que manter, porque você está identificando quem era uma menina levada, tá? Olha lá. Alice era uma menina levada. No lugar do outro Alice, o que nós colocamos? Ela. Ela vivia aprontando confusão. Um dia, ela percebeu que precisava respeitar seus pais. Veja como o entendimento ficou mais fácil. E o texto fica mais elegante, fica mais bonito, né? Nós ampliamos o nosso vocabulário. Não fica aparecendo Alice, Alice, Alice o tempo todo. Vamos comparar? Olha aqui. Alice, 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 os pais de Alice. E aqui embaixo? Alice era uma menina levada. Aqui nós não mudamos. Ela, no lugar de Alice, vivia aprontando confusão. Um dia, ela, novamente no lugar de Alice, percebeu que precisava respeitar seus pais. Então, eu substituí os pais de Alice pelos seus pais. Se você prestar atenção, às vezes alguém já te disse que essa palavrinha aqui, ó, que está no lugar do nome Alice, recebe o nome de pronome. Tá? Então, eu tirei um nome e coloquei um pronome, porque essa palavrinha ela se refere a Alice.
Lembra na nossa aula, quando nós falamos sobre as ninfas, sobre Narciso, que nós destacamos o ela, o também, tá? E aqui, ó, seus pais. Seus também é um pronome possessivo, tá certo? Então, prestem bem atenção. Olha como o texto ficou mais enxuto, ficou mais bonito, ficou mais coeso. Essa repetição acaba doendo um pouquinho nos ouvidos. E quando a gente faz a nossa revisão, quando nós fazemos a produção de texto, nós pedimos para vocês sempre estarem fazendo o quê? Para que vocês estejam sempre fazendo essa revisão. E essa revisão é para quê? É para evitar esse tipo de erro que acontece, tá bom? Vamos ler a fábula? O cão e seu reflexo. Um cão estava se sentindo muito orgulhoso de si mesmo. Achara um enorme pedaço de carne e o levava na boca, pretendendo devorá-lo em paz em algum lugar. Ele chegou a um rio e começou a cruzar a estreita ponte que o levava para o outro lado. De repente, parou e olhou para baixo. Na superfície da água, viu seu próprio reflexo brilhando. Interessante, nós já trabalhamos esse texto, né, na nossa aula de produção de texto. O que se destaca aqui? Vocês já prestaram atenção? O cão não se deu conta que estava olhando para si mesmo. Julgou estar vendo outro cão com um pedaço de carne na boca. Opa, aquele pedaço de carne é maior que o meu, pensou ele. Vou pegá-lo e correr. Dito e feito, largou seu pedaço de carne para pegar o que estava na boca do outro cão. Naturalmente, seu pedaço caiu na água e foi parar bem no fundo, deixando-o sem nada. Moral: quem tudo quer, tudo perde. Vocês se lembram desse texto? Eu lembro que eu chamei a atenção de vocês para a figura do cachorro, olha o olho esbugalhado, né? Do gulosinho. Você conseguiu observar como o autor dessa fábula usou as palavras para evitar repetições? Vamos ver? Olha aqui. No lugar de cão, ele usou ele, o e seu. Então, eu vou destacar aqui, ó. Um cão, então ele cão, depois ele, o e seu. Tudo isso, todos esses pronomes se referem a quê? A cão. No lugar de carne, ele colocou a, se referindo à carne. Então, aqui, ó, um pedaço de carne e a levava na boca. Olha só. Por que está aqui, professora, logo em seguida? Porque senão ele ficaria repetindo, ó. Acharam um enorme pedaço de carne e levava o pedaço de carne na boca, para não ter que repetir novamente, tá certo? E aqui, ó, em relação a pedaço de, se referindo a pedaço de carne, ele usou o lo. Olha só, pedaço de, devorar-lo. Devorar o quê? Devorar o pedaço de carne, para não ter que repetir novamente, tá bom? Novamente aqui, ó, no lugar de cão, ele usou o cão mesmo, ele, seu e o. Então, no primeiro aqui, ó, cão e cão. Depois ele usou ele, seu e o. Imagina se ele tivesse que colocar cão em todas essas partes. Então, ele usou aqui, olha, os pronomes, tá? Justamente para não estar fazendo essa repetição. E, novamente, ó, pedaço de carne, ele usou a expressão pedaço de carne e usou o lo nesse lugar. Então, aparece pedaço de carne em 3 lugares diferentes. E aqui, ó, vou pegá-lo e correr. Vou pegar o quê? Vou pegar o pedaço de carne. Então, o lo está no lugar de pedaço de carne. Senão, seriam 3 repetições de pedaço de carne, ó, no mesmo parágrafo. Ele usou 1, 2 vezes. No terceiro, ele usou o quê? Olha só que interessante, ele usou o lo. Percebam que isso é um recurso que você pode usar nas suas produções. Então, quando a gente pedir para vocês revisem o texto novamente, veja se você consegue substituir alguma palavra que você está vendo que está se repetindo. Professora, eu já revisei e eu não achei. Pede para a mamãe revisar com você, pede para o papai revisar com você. Por quê? Porque
revisar o texto é necessário quando a gente escreve. Nós não acertamos de primeira, lembra que a gente conversou sobre isso? E uma das coisas que vocês mais erram é justamente nas repetições. Além de o texto ficar mais elegante, olha que bonito o recurso. Olha como o texto fica mais elegante. E você é capaz de fazer muito melhor do que você fez anterior. É para isso que nós estamos trabalhando esse recurso, tá? O recurso dos pronomes no texto faz com que ele fique ainda mais elegante, ainda mais bonito, ainda mais estruturado. Vocês são capazes. Pegue um caderno, lápis e borracha. Vou esperar um pouquinho. Pegou? Vamos fazer juntos? Resolva em seu caderno. Então, vou dar um tempinho. Olha só. Substitua as palavras grifadas por ele, ela, o, a, lo ou seu. Eu vou ler a frase com vocês, tá bom? Primeira frase. Luciana ganhou um cachorro. Luciana vai chamar o cachorro de Lupito. Percebe que aqui está grifado, ó, Luciana e o cachorro? Por que vocês acham que eu grifei aqui? Porque já apareceu Luciana aqui e já falou do cachorro aqui. O que você usaria no lugar? Pense em um desses pronomes. Está pensando? Vou te dar um tempinho para você pensar. Olha lá como ficou. Luciana ganhou um cachorro. Percebam que a primeira frase está igual? E no lugar de Luciana, eu substituí por ela. Ela vai chamá-lo de Lupito. Professora, no lugar de o cachorro, ela colocou o lo? Sim, ela colocou o lo. E vocês perceberam que o verbo aqui era chamar, terminado com R, e aqui ficou chamar, com acento, olha lá, agudo em cima do A. Então, na hora que eu vou usar esse aqui, ó, o lo e o lá, o verbo vai ter uma pequena mudança. Então, vai chamar, ficou vai chamá-lo de Lupito. Percebe que o cachorro sumiu e foi substituído pelo lo. Como você respondeu a esse? Bateu a resposta? Às vezes vai bater a primeira, né? Você já automaticamente fez Luciana e ela. Quando chegou no chamar o cachorro, talvez você tenha se enganado ou se confundido um pouquinho, porque não é uma forma muito comum de nós nos expressarmos, principalmente na escrita, porque normalmente a gente repete como nós falamos, não é assim? Então, olha só que interessante. É um outro aprendizado, uma outra aquisição para você nas suas produções de texto. Procure usar, fica bem bacana, tá bom? Não se esqueçam que o verbo vai ganhar um acento ali no final, tá bom? Novamente, substitua ele, ela, o, a, lo ou seu. Então, eu vou substituir quem? As palavras que estão grifadas. Na frase número 2, meu amigo Gabriel mandou-me um convite de aniversário. Eu vou ao aniversário do Gabriel. Percebe na frase? Se o meu amigo me chamou, se ele me mandou um convite de aniversário, eu vou ao aniversário. Como que eu posso substituir esse do Gabriel e fazer ficar mais bonito o meu texto? Tá pensando? Então vamos lá, pensa rápido. Olha lá, eu substituí o do Gabriel. Olha só o que aconteceu. Olha que interessante. A frase ficou aqui, ó, né? Meu amigo Gabriel mandou-me um convite de aniversário. Embaixo tá igualzinho, não mudou. Mudou aonde? Na segunda frase. Eu vou ao aniversário do Gabriel. Eu vou ao seu aniversário. Então, ao invés de eu colocar do Gabriel, eu coloquei o seu. Mas vocês perceberam que eu tive que fazer uma adequação na frase?
porque senão ficaria errado, né? Eu vou ao aniversário seu. Não fica tão bacana na hora da gente estar colocando, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu substituí, eu coloquei, como do Gabriel estava no final da frase, eu coloquei o seu para substituir do Gabriel, mas coloquei o quê? Antes de aniversário. Então, eu achei que ficou mais elegante. Eu vou ao seu aniversário. Fica mais direto, tá bom? Então, eu gostaria que vocês se atentassem a isso. Às vezes, na hora que eu vou fazer uma revisão, na hora que eu vou fazer uma correção, talvez eu tenha que mudar a ordem das palavras, talvez eu tenha que adequar as palavras, tá bom? Então, não tenha medo de trocar, não tenha medo, tá, de testar outras frases. Pergunte para o seu professor: professor, posso fazer assim? O que o senhor acha? Puxa, não tem como eu falar com o professor agora. Pergunta para sua mãe, leia a frase para sua mãe ou para o seu pai, ou para um irmão mais velho, uma tia. Já fica mais bonito assim? Fica melhor? Onde a senhora acha que eu devo colocar o pronome? Tá certo? Seguindo aqui. Não aguenta a cara do cachorro. O cão viu o lanche. O cão pegou o lanche e saiu correndo. Como que eu substituiria aqui cão e o lanche? Pensa, lembrando que aqui eu te dou as opções, te dei algumas opções aqui. Então, pensa como você substituiria. O que você faria? Professor, eu acho que eu sei a resposta. Então, vamos ver? Pensa rápido. Olha como ficou. O cão viu o lanche, igualzinho de cima. O cão substituiu por ele. Pegou, no lugar de o lanche, o que ele colocou? O. Olha aqui. Pegou o. Olha o hífenzinho no meio. Para quem não sabe ou não lembra, esse tracinho aqui no meio não chama tracinho, a gente chama de hífen, tá? Então, pegou o e saiu correndo. Olha como ficou bonita a frase. Vou ler ela toda aqui, ó. O cão viu o lanche. Ele pegou e saiu correndo. Olha a diferença na leitura. O cão viu o lanche. O cão pegou o lanche e saiu correndo. Percebe a diferença entre uma frase e a outra? Além dela ficar um pouquinho mais curta, ela ficou mais bonita. Tá? Nós estamos no 4º ano, então nós temos que usar esse tipo de recurso. É um recurso que a nós cabe ensinar a vocês e a vocês a usar, porque a escrita tem que ir evoluindo, tá certo? Se vocês pegarem alguma produção de um irmãozinho mais novo, vocês vão ver, por exemplo, o menino é bonito, o menino caiu, o menino, então é o menino, menino, menino. As frases deles são curtinhas, até porque o repertório muitas vezes é curtinho. Mas vocês já estão no 4º ano, então esse repertório tem que ir se ampliando, vocês têm que ir aumentando esse repertório, tá bom? Hora da tarefa, hora tão feliz. Então, nós vamos aqui, ó, a nossa tarefa de português. Copie a história em seu caderno, completando os espaços com as palavras que evitam a repetição das palavras grifadas. Gente, não precisa se apavorar. E quando vem uma atividade fora do que está no nosso material impresso, vocês têm tempo para fazer. Então, tenham calma, o professor vai mandar para vocês. Tá? Não precisa ficar desesperado pensando como que eu vou fazer, que jeito que eu vou fazer. O professor vai disponibilizar para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho esse pequeno texto e eu tenho algumas lacunas, quer dizer, esses espaços aqui, ó. Lacunas são esses espaços. No lugar desses espaços, vocês já perceberam que, ó, eu vou ter que colocar alguns
umas daquelas palavras que nós usamos lá atrás, os pronomes. Para que eu vou usar pronome, professora? Para evitar a repetição das palavras. Então, olha só, tá grifado aqui, ó, minha casa. O que você usaria para evitar essa repetição? Então, vamos começar aqui do início. No domingo de manhã, minha casa fica agitada. Para arrumar. Arrumar o quê, gente? O que está grifado? Minha casa. Então, para arrumar, aí eu teria que colocar arrumar, olha, eu teria que ter o R, a minha casa. Não ficou repetitivo? Então, no lugar de minha casa, eu vou substituir aqui, ó, pelo pronome lá. E percebam que, ó, a diquinha aqui, ó. Olha o A final com um acento agudo. E aqui você vai acrescentar o hífen e o lá. Lembrando, professor, aqui que é hífen mesmo? Hífen é esse tracinho aqui, ó. A gente não vai falar, põe um tracinho. A gente vai falar, coloca o hífen, tá? Então, olha o destaque. Toda vez que você vira alguma coisa assim com esse acento no final, arrumar é indicação do quê? De que vai ter um hífen e que vem ali logo em seguida um pronomezinho para estar substituindo o nome. O que o lá está substituindo mesmo, quarto ano? Ele está substituindo minha casa. E aqui agora, continuando. Minha casa fica agitada. Para arrumá-la, todos trabalhamos muito. Aí tem uma lacuna e diz assim, dividimos as tarefas assim. O que eu vou colocar aqui para não repetir todos aqui? Todos trabalhamos muito. O que eu vou colocar aqui, professora, para que eu não tenha que colocar todos de novo? Qual pronome você colocaria? Pensou nisso? E quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Aqui não é ponto? Se aqui é ponto e aqui vai começar a frase, letra maiúscula, por favor, tá? Então, qual pronome você usaria? Lembrando que, ó, dividimos, então estamos falando de todos, então são várias pessoas na casa. Qual pronome você usaria aqui para falar de muitas pessoas? Lembrando que coloque e depois leia. Será que deu coesão? Será que ficou bonito na hora que eu li? Aí ficou esquisito. Então, talvez não seja aquele pronome, tá? Dividimos as tarefas assim. Meu pai vai à feira e, na volta, compra leite e pão. Então, eu estou falando agora de quem? Meu pai. E no lugar do meu pai, que eu vou repetir aqui de novo, olha só, meu pai vai à feira e na volta meu pai compra leite e pão. Eu grifei meu pai aqui para você substituir aqui. Qual pronome você usaria aqui? Esse tá fácil. Marcelo, e já tá grifado ali, ó, Marcelo. Marcelo, meu irmão mais novo, ajuda minha mãe a preparar o almoço. Aí tem uma fofoquinha no texto. Mas, aí eu vou ter que repetir. Marcelo, professora, eu não quero repetir. Então, o que você usaria? Qual pronome você colocaria aqui para não ter que repetir Marcelo aqui? Mas não cozinha nada bem. Coitado do irmão, ajuda a mãe e ainda fala que ele não cozinha bem. Clara, também já está destacado, ó. Minha irmã mais velha arruma as camas. É o que... Aí eu teria que colocar, Clara gosta de fazer. Mas eu já grifei aqui, então eu não quero que você repita Clara aqui. Qual pronome você usaria no lugar de Clara? Percebe que o pronome que você vai usar para substituir Clara não é o mesmo que você vai usar para substituir Marcelo? Por quê? Porque Clara é um substantivo próprio feminino e Marcelo é o substantivo próprio masculino, ou seja, é um nome masculino, é um nome feminino. Então, o pronome também tem que se adequar a isso, tá bom? Ao gênero dele, se é masculino ou feminino. É o que pontinhos, pontinhos gosta de fazer. E Marta
que sou... Quem será que é a Marta? E Marta, que sou... Tem aqui, ó, o espacinho. Qual pronome você colocaria no lugar dessa Marta? Professora, eu posso colocar o mesmo pronome que eu usei para Clara? Você até poderia colocar, mas lembra que você, olha o verbo aqui, sou. Para qual pessoa você usa sou? Ligo o rádio para alegrar a casa. Olha só, alegrar a casa. Afinal, alguém precisa fazer... Olha aqui o acento circunflexo em cima do E. Lembra da diquinha aqui em cima? Do arrumar? Liga uma coisa com a outra e pensa. Alegrar a casa. O que você colocaria? Tá certo? Só revisando a nossa rotina de hoje. Olha lá, o que nós fizemos na nossa rotina da aula 8. Nós falamos sobre palavras para evitar repetições. Que você leia com atenção O Cão e Seu Reflexo. Você pode estar procurando na aula anterior de produção de texto também sobre isso. Revisar sobre palavras que evitam repetições e resolver exercícios juntos, que nós fizemos hoje. Copiar em seu caderno os exercícios 1, 2 e 3 dessa aula e fazer a tarefa em seu caderno. Tirar dúvidas, corrigir as atividades e tarefas com o seu professor no seu aplicativo. Eu agradeço muito aos pais de toda a nossa rede municipal de ensino que tem nos apoiado, nos incentivado. As palavras de vocês caem no nosso coração como um bálsamo. Que Deus os abençoe e abençoe as nossas famílias e até a nossa próxima aula.